braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é
falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, que eu sei que me amas, teu amor não falha. As palmas. Vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Se coloquem de pé, igreja. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes tudo coopere para o meu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Bom dia, gente. Eu tenho certeza de que você já foi tremendamente abençoado hoje, tremendamente abençoado pela banda de hoje, pela condução da Carol, por tudo que já vivemos aqui, pelos movimentos missionários que têm acontecido no nosso país, e eu tenho certeza de que o Senhor ainda vai nos abençoar ainda mais. Quero agradecer de coração todo o carinho que eu tenho sido recebido, eu, minha família, falo isso em nome da gente. Tem sido um tempo maravilhoso desde ontem, a recepção de vocês, o tempo com vocês, comer a pizza ontem foi muito bacana, muito legal. Quero agradecer muito aí a todos que estão nos recebendo com tanto carinho. Na manhã de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas percepções, algumas realidades da juventude de hoje e como igreja, como pessoas, podemos
nos estar desafiando a romper com uma indiferença que hoje existe no contexto da nossa realidade, no tempo de hoje. Por isso o nosso tema é fazendo a diferença para uma juventude indiferente. E eu gostaria de que você deixasse a sua Bíblia aberta em Neemias, no capítulo 1 e no capítulo 2. Não vou ler, óbvio, esse texto todo agora, mas eu gostaria de que você deixasse aberto, para que em alguns momentos a gente pudesse ler algum versículo, estar ali conectado com um com o outro, para que a gente possa entender todo o contexto que estamos inseridos para a nossa mensagem de hoje. Eu não sei se você já conseguiu, ou se você tem reparado, como as grandes mudanças ocorridas nos últimos 10 anos têm afetado diretamente a nossa juventude. Não sei se você já percebeu isso, não sei se você já vivenciou isso. Talvez se você tenha algum filho adolescente ou criança, você consegue observar o quanto que toda mudança tecnológica, o quanto que toda mudança ideológica, o quanto que tantas mudanças têm acontecido, tem afetado essa geração. Ao longo de 18 anos trabalhando diretamente com adolescentes e jovens, arrisco dizer que estamos vivendo um tempo da maior indiferença ao evangelho da nossa sociedade, e especificamente os nossos jovens. Acredito de fato, de coração, que hoje temos necessidades missionárias dentro das nossas escolas, e aí está o vídeo que a gente acabou de ver, comprovando isso. Dentro das nossas faculdades, e queridos, por favor, não se espante, até mesmo dentro das nossas igrejas, nós precisamos de ações missionárias para alcançar o coração da nossa juventude. Ao me deparar com essa situação, agravada pelo fato aí de estar há 10 anos como peregrino, porque nós não somos originários lá da Barra da Tijuca, nós somos da Baixada Fluminense, e estamos há 10 anos na Barra da Tijuca, como peregrinos ali, numa das regiões mais difíceis para se pregar o Evangelho. Eu creio que no nosso coração e no coração de outras pessoas, e creio que no coração de muita gente aqui hoje, há um descontentamento santo. Um descontentamento santo tem batido em nosso coração, e eu tenho certeza que pela graça de Deus, esse descontentamento tem tocado o coração de pessoas aqui nesse lugar. Descontentamento santo, por favor, não confunda apenas por insatisfação, mas segundo o pastor Bill Hybels, pastor que dirigiu durante muito tempo a igreja de Willow Creek, ele diz que descontentamento santo, no seu livro, que tem esse tema, e deixo para você como indicação o livro Descontentamento Santo, do Bill Hybels, é aquele sentimento que move o seu coração a uma tomada de atitude, como aquele desenho antigo, no qual o próprio Bill Hybels faz menção no seu livro. O descontentamento santo é aquela força que faz mover você a uma mudança radical de atitude, assim como muitas vezes o velho e bom marinheiro Popeye, essa é antiga, a galera da antiga sabe disso, Popeye, né? Pessoal aí, década de 80, né, 70, sabe como é que é o Popeye, né? O Popeye ficava chateado quando mexia com quem? Vocês sabem, né? Quando mexia com a Olívia. E quando ele tinha uma garrafa de espinafre na mão, ele fazia tudo acontecer. Impelido por uma grande necessidade e uma boa lata de espinafre, o Popeye fazia as coisas acontecer. Creio que com essa perspectiva, agora você possa entender que o descontentamento santo já aconteceu também em algumas pessoas ao longo da história bíblica. Moisés, por exemplo, explode em seu descontentamento quando vê um egípcio matando um hebreu. Davi é tomado por um descontentamento quando vê o abuso de um homem ao exército do povo de Israel. Lembra daquela história de Davi e Golias? Mas também consigo perceber um descontentamento santo na vida de um homem chamado Neemias. E desejo com sua história perceber como precisamos nos colocar diante da juventude de hoje, como líderes, como pastores, como professores, como membros, como igreja, e perceber o que de fato precisamos fazer para que haja uma verdadeira revolução em nossas atitudes, e perceber o quanto o corpo de Cristo precisa estar para encarar esse grande desafio e seguir em frente ao chamado que nos é colocado por Deus e ganhar essa juventude para Jesus. Então estaremos ao longo do capítulo 1 e 2 de Neemias
fazendo uma avaliação de quais atitudes são fundamentais para darmos vazão a esse descontentamento e seguir em frente na nossa missão. A primeira coisa, então, para fazermos a diferença, ou faremos a diferença, quando tivermos coragem para mudar a realidade. Faremos a diferença quando tivermos coragem para mudar essa realidade. É impressionante como vejo nossa sociedade como um todo totalmente desconstruída. Assim como estavam desconstruídos os muros de Jerusalém, após um longo período de guerras, abandono e até mesmo negligência do povo. Neemias é o homem escolhido de Deus para cumprir uma das tarefas mais árduas que conhecemos no Velho Testamento. Bom, sabemos que Neemias não apenas reconstruiu um muro, e não era só um muro que Neemias reconstruiu. Neemias ajudou a reconstruir uma nação, um povo, os seus costumes e principalmente uma reconstrução da relação do povo com Deus. Mas para início de conversa, podemos destacar alguns fatos importantíssimos para termos coragem para mudar a nossa realidade. Uma das coisas que me chamam a atenção nesse contexto é a forma como Neemias trata a realidade do seu povo, da sua época. E ele poderia muito bem não se importar com aquilo. Neemias estava numa situação muito cômoda, ele não precisava se incomodar com isso, mas ainda assim ele se incomoda. Mas essa dura realidade fazia diferença no seu coração. E a pergunta que ele faz ao seu irmão nos primeiros versículos do capítulo 1, nada mais é do que estar aberto e disposto a conhecer o que está acontecendo à sua volta. Neemias pergunta para o seu irmão, mas o que está acontecendo lá? Por que você está aqui? Nossa realidade atual tem sido marcada por algumas duras realidades que a gente precisa estar disposto a conhecer. Talvez a primeira realidade que a gente tem encarado hoje, e eu não sei se você já percebe isso, é que vivemos um tempo que alguns historiadores já chamam de pós-cristandade. Pós-cristandade. É aquela percepção de que não existe mais, ou não estamos mais como sociedade, pautados em valores cristãos. E a gente vê isso o tempo todo, na televisão, no dia a dia, na rua, no trato, enfim, na realidade, na relação das pessoas umas com as outras, nós conseguimos observar isso. A liquidez da sociedade, como destaca um filósofo contemporâneo chamado Baum, ele tem levado a sociedade moderna a profundas transformações em seus hábitos, pensamentos e costumes. A sociedade hoje, ela tenta se ajustar ao que ela tem percebido por onde ela passa. Assim como um líquido, ele se acomoda no formato que ele está inserido. Vou pegar aqui o exemplo da água. A água, ela está se fazendo dentro do formato que esse copo tem. Consegue entender? Então a sociedade de hoje, ela está completamente voltada para essa questão líquida, se adaptando nesse contexto e acabam que esquecem completamente a sua relação com Deus. A outra coisa que a gente observa é a falta de fé. É incrível a quantidade de cristãos que dizem acreditar em Jesus, mas que não acreditam quando o seu poder é manifesto. E parece que isso não é coisa nova. Lá no caminho de Emaús, os discípulos, quando viram tudo aquilo acontecer, que Jesus tinha morrido, que as mulheres haviam anunciado que ele tinha ressuscitado, mas eles ainda assim não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Nós vivemos um tempo de falta de fé. As pessoas estão se distanciando da fé. A gente falou um pouco sobre isso ontem. Nós também temos pessoas com a mente fechada para o Evangelho. A falta de compreensão do que de fato é o Evangelho tem deixado muitos com a mente fechada para as boas novas. E há também nesse tempo, olha que contradição, há também nesse tempo uma carência absurda da presença de Jesus. A carência de um Deus poderoso, de cuidado e de palavra. A segunda coisa que a gente consegue perceber quando nós nos deparamos com a realidade, é que nós precisamos questionar a nossa realidade com Deus. Ficou muito claro para mim que o relacionamento de Neemias com Deus era muito,
mas muito significativo e verdadeiro. Se você acompanhar a oração de Neemias, você poderá perceber o respeito e a adoração que Neemias prestava a Deus, e ao mesmo tempo a dor de alguém que se importava com o sofrimento do povo de Israel. Nesse instante, as lamentações e orações de Neemias confundiam com a alegria e a certeza de que Deus era misericordioso e que da mesma forma como havia tirado esse povo da escravidão, poderia restabelecer os muros de Jerusalém. Mas nós também precisamos produzir atitudes de mudança. Quando eu vejo uma realidade, eu preciso agir. Eu não posso continuar na inércia. Eu preciso fazer algo. Em Neemias 1, versículo 4, diz o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Mas logo depois, a gente vê que depois desse processo, desse momento, Neemias sai do castelo, sai daquele lugar e vai cumprir aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. O sentimento de Neemias perante a situação não foi de acomodação, diante do grande desafio que Deus havia preparado para ele, e somente o seu coração indicava um caminho da atitude da mudança da sua realidade. Eu já falei ontem sobre um desenho, vou falar de outro desenho hoje. Vocês vão reparar que eu gosto de desenho. Mas a gente que tem filho pequeno começa a ver muito desenho. Tem um que eu gosto pra caramba, que é o filme Robôs. Eu não sei se vocês vão lembrar desse desenho. Que é um desenho que fala do grande construtor, né? E esse grande construtor, e ele tem princípios bíblicos assim, cheios desse desenho. O grande construtor, ele é deixado de lado, e aí tentam colocar outras coisas. Não sei se a galera está lembrando desse desenho aí. E aí tem um magrinho lá que quer ajudar a fazer as coisas, quer fazer isso, faz aquilo e tudo. E no meio, ele quer conhecer o grande construtor, mas não consegue chegar lá. Mas no meio do filme assim, ele começa a ver que vários robôs já estavam com as suas peças perdendo, quebrando, e as pessoas, os robôs lá estavam completamente perdidos nesse sentido. E aí ele vê uma fila incrível assim, grande pra caramba, e ele fala assim: viu a necessidade? Faça. Viu a necessidade? Faça. Em todos os aspectos, seja na ficção como este filme, seja na história tanto tempo passada, ou seja na sua vida hoje, nós precisamos ter coragem para mudar a realidade da nossa juventude aqui de Cachoeiro, da juventude batista brasileira, da juventude do nosso mundo. Podemos aplicar isso também na nossa realidade. Por isso, como anda a sua coragem em seguir em frente aos desafios que Deus tem colocado para a sua vida? Como anda a sua coragem? Como você tem feito isso? Como você tem desenvolvido isso? Em segundo lugar, faremos a diferença quando estivermos dispostos a agir. Faremos a diferença quando estivermos dispostos a agir. No primeiro verso do capítulo 2 de Neemias, eu queria marcar junto com você uma frase que para este tópico torna-se essencial. E ele diz o seguinte: nunca antes tinha estado triste na presença dele. Neemias está dizendo que ele nunca tinha estado triste diante do rei. Ele tinha prazer de servir o rei. Ele estava alegre em trabalhar aonde ele estava trabalhando. Ele tinha tranquilidade, ele tinha paz, ele tinha satisfação, ele estava bem. Eu não sei para você, mas para mim Neemias estava muito feliz e bem acomodado no palácio. Esta frase nos mostra que havia um grau muito bom de satisfação de Neemias perante o rei, e a sua realidade era completamente diferente do seu povo que vivia lá em Jerusalém, onde estava tudo destruído. Então, queridos, não basta sabermos tudo o que acontece com a nossa sociedade, não basta só saber, não basta só entender, não basta ficar sentado num computador, num smartphone, na mão, postando o que a igreja como instituição tem que fazer ou deixar de fazer. Nós precisamos agir, nós precisamos nos dispor, temos que nos colocar diante dos desafios que Deus tem nos dado hoje. Mas ainda assim vejo que ainda precisamos superar dois grandes problemas clássicos quando o assunto é se colocar na presença de Deus e colocar à disposição de Deus para servir.
A primeira coisa que a gente enfrenta é a crise da saída da zona de conforto. Você já ouviu falar disso? Zona de conforto. Às vezes estamos muito bem acomodados onde estamos. Às vezes estamos muito ali satisfeitos onde estamos. Neemias estava plenamente satisfeito onde estava. Muitas vezes nós temos a boa intenção de servir a Deus, mas não queremos fazer algo que mude o nosso conforto. Então o que eu penso que seja a nossa zona de conforto? O namoro, local onde você vai servir, trabalho, faculdade, escola, amizades. Se não estamos priorizando Deus, essas coisas precisam ser colocadas no devido lugar de suas prioridades. Até mesmo algumas pessoas com a boa intenção de fazer alguma coisa, acabam se esbarrando na tal zona de conforto. Precisamos redefinir, recalcular a rota do que é mais importante para a nossa vida. Mas tem uma outra coisa. Se enquanto tem gente que não consegue sair da zona de conforto, tem gente que não consegue sair da crise das desculpas. Sabe como é que é? Eu não sei se isso chegou para vocês aqui, mas teve um tempo lá no Rio, que rodou um áudio de uma senhora, que colocaram ela como administradora num grupo de WhatsApp. Eu não sei se você já ouviu isso. Botaram a senhora lá, você é administradora do grupo do WhatsApp. Aí ela manda um áudio para o grupo. Ô, gente, eu não vou poder ficar nesse grupo como administradora, não. Eu nem tenho curso de administração. Como é que eu vou fazer esse negócio? Olha, eu não tenho tempo, não. Eu tenho que ainda trabalhar, não posso ainda estudar. Eu queria muito estudar administração, mas eu não consigo. Eu tenho 3 filhos para cuidar. Eu tenho mais não sei quanto para fazer. Ela vai criando um monte de desculpa, ela vai dizendo um monte de coisa, para não assumir a administração do grupo de WhatsApp. Parece com muitas das desculpas que às vezes a gente entrega para alguém, quando a gente recebe um compromisso, um desafio, algo para se colocar a fazer no reino. O pastor Rick Warren, em um dos seus livros, nos dá uma lista interessantíssima de desculpas que alguns personagens bíblicos poderiam dar, ou até deram, para que eles pudessem sair fora daquilo que Deus estava dando para eles. Mas eles superaram isso. Olha só, Abraão poderia ter dito ou disse, olha, eu sou velho. Jacó, eu sou inseguro. José, eu sou maltratado. Moisés, eu sou gago. Gideão, eu sou pobre. Sansão, eu sou codependente. Raabe, eu era imoral. E nós vamos falar de Raabe logo mais, viu? Vou deixar aqui uma dica. Davi, tive uma amante de todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era teimoso. Noemi era viúva. João Batista era excêntrico. Pedro, impulsivo e temperamental. Marta, preocupada demais. A mulher samaritana, casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha sua fé fraca. Timóteo era tímido. Qual tem sido a sua desculpa? Qual tem sido a nossa desculpa? Eu acho que a partir disso aqui a gente acaba tendo alguma dificuldade. Quando nos comprometemos a ser uma igreja que fará a diferença, eu e você, precisaremos dispor as nossas vidas. Por isso meu convite a você essa manhã, é que você se arrisque, saia da sua zona de conforto, como Neemias fez. Saia da sua zona de conforto, enfrente suas desculpas, viva o melhor que Deus tem para você e para a sua vida. Terceira coisa, faremos a diferença quando contagiamos a todos com a visão de Deus. E aí eu vou usar Neemias 2, 17, 18, que diz assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos recomeçar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Neemias, ele compartilha da visão de Deus para aquele povo, e que a reconstrução do muro traria de volta a segurança e a dignidade e o sentido de nação que há muito tempo havia se perdido para aquele povo. A pergunta que a gente talvez fique se fazendo é a seguinte: então como é que anda a sua paixão em compartilhar
daquilo que Deus tem colocado em seu coração para impactar a vida dessa nova geração. Você pode ser o líder mais competente do mundo, mas eu tenho certeza que aqueles que trabalham aqui com adolescentes, com crianças, seja qual for, mas um adolescente, alguém sabe muito bem quando você, líder, está motivado ou está desmotivado ou desanimado. É completamente compreensível quando a gente olha ao nosso redor e podemos ver a nossa realidade, bate logo aquela sensação, às vezes, de incômodo, seja ela qual for, seja no ministério, seja na sua vida, seja naquilo que você está vivendo em casa. Por isso você olha aquilo, você, puxa vida, não está legal. Isso vai minando o nosso coração. Mas nós devemos olhar por cima das nuvens e ver o lindo sol que faz lá em cima, enquanto tudo aqui está nublado. E era essa experiência que, por exemplo, a Bia viu vindo lá do Rio para cá. Lá no Rio chovendo pra caramba. E aí daqui a pouco o avião subiu, ele passou pelas nuvens e lá em cima ela, ué, aqui está sol? Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele vê aquela situação horrível. Ele vê muro caído, casa destruída, ele vê animais mortos, ele vê tudo queimado. A realidade dele era terrível. Ele olhava aquilo e como é que ele encheria as pessoas de esperança, se quando ele olhasse ao redor dele, ele não conseguia ver nada além de destruição? Nós precisamos motivar a pessoa, nós precisamos entender o que está acontecendo. Somos nós, líderes, pastores, jovens, adolescentes, nós que precisamos motivar as pessoas com o que você está vendo, além daquilo que está acontecendo. Precisamos mostrar como líderes aonde precisamos chegar e onde queremos chegar. Tem um texto muito interessante em Abacuque, outro profeta de nossa Bíblia aí, que deixa muito clara a forma como devemos fazer para transmitir os planos de Deus e a sua realidade. Vê se isso não é uma contextualização. Diz o texto: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Está difícil, querido? Eu vou falar duas frases para você que eu gosto muito. A primeira é o seguinte: tempestade não dura para sempre. Ela vai passar. Tempestades não duram para sempre. Ela passa. Eu já soube que aqui as tempestades são um pouco mais escassas, né? Então vocês sabem muito bem que ela vem rápido e vai rápido. Mas existem momentos que demora. Existem momentos em que as coisas são mais desafiadoras. Aí eu vou te falar uma outra frase. Parece ser clichê, mas não é a pura verdade. Jesus nunca chega atrasado. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus nunca chega atrasado. Como você tem se comportado diante de mais esse desafio? De mais essa atitude? Precisamos colocar para as pessoas ao nosso redor aquilo que mais amamos, aquilo que o Senhor tem colocado para a nossa vida. Uma juventude unida mantém sua conexão com Deus, quando fica claro para as outras pessoas o quanto Deus é importante para a sua vida. E nós também, que já passamos dessa fase da juventude. Em quarto, faremos a diferença quando buscarmos todos os dias uma intimidade com Jesus. Uma intimidade com Deus. Eu fiquei impressionado com o tamanho de intimidade que Neemias tinha com o Senhor. Neste livro de Neemias pude encontrar algumas evidências desse relacionamento sincero que Neemias desfrutava com ele. Neemias, no capítulo 1, 5 e 11, podemos lembrar daquela oração na qual falamos já nesse dia. Em seguida, em capítulo 4, versículo 4, versículo 9, identificamos a dependência que Neemias possuía e colocava diante de Deus suas tribulações.
No capítulo 5, versículo 15, vemos o seu temor a Deus. No capítulo 6, no verso 16, o reconhecimento. E no capítulo 8, verso 10, a sua alegria, que vem única e exclusivamente do Senhor. Esse relacionamento sincero com Deus me lembra muito um processo que devemos entender e alcançar a cada dia, que se chama santificação. É estranho o que eu possa dizer agora, mas nós, líderes, pastores, professores, aqueles que estão conduzindo a nossa juventude, a você que está conduzindo uma célula, a você, um pequeno grupo, a você que está conduzindo, seja a liderança de um ministério que for, nós precisamos buscar a presença do Senhor todos os dias. Tem muitos líderes trabalhando tão somente pelas suas forças. Vai chegar em algum lugar? Vai. Você vai conseguir, porque você é competente, você é bom, você sabe, você tem experiência. Mas quando buscamos nos santificar todos os dias, nós iremos muito mais longe. Assim como Neemias conseguiu cumprir a sua missão. Por isso, todo relacionamento com Deus precisa ser sincero, porque assim substituímos as nossas mentiras pelas verdades estabelecidas por um sentimento genuíno e verdadeiro, que nos nossos dias tem se tornado raro, pois andamos esquecendo de ter contato com as verdades centrais da palavra de Deus. Nós só conseguiremos alcançar essa juventude indiferente ao Evangelho se nós buscarmos a palavra de Deus. Hoje, os adolescentes, os jovens, eles já estão por dentro de quase tudo que você levou a vida inteira para saber. O que você levou a vida inteira para saber, eles já sabem. Você sabia disso? E olha que eles sabem, e o HD deles ainda está mais cheio ainda, mais livre ainda, e vai entrar mais coisa. Mas o que eles precisam é saber o que o poder de Deus pode fazer na vida deles através da palavra. E aí, querido, é você que tem que imprimir isso na vida deles. Somos nós que precisamos colocar no coração da nossa juventude a palavra de Deus. Em João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, queridos, nossa juventude precisa ver em nós santidade. Os nossos adolescentes precisam ver em nós santidade. As nossas crianças precisam ver em nós santidade. Eu creio que houve uma grande, boa intenção lá de Lutero, incrível intenção de Lutero, quando ele faz a reforma dos dogmas, lá na reforma protestante. Mas o que a gente precisa é uma reforma do comportamento. É uma reforma da nossa ação, da nossa atitude. É fundamental saber, mas é tão fundamental quanto fazer. E nós estamos tendo algumas crises nesse sentido. Não tem como buscarmos a santificação sem um contato com a palavra de Deus. No capítulo 8 de Neemias, é Esdras que faz a leitura da palavra de Deus com o povo. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes a Jesus. E devemos preencher a nossa vida com a sua palavra. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. 2 Timóteo 3, versículo 17, na versão A Mensagem. Como anda o seu relacionamento com Deus? Ele anda sincero? Ou você tem procurado se esconder em atitudes vazias e falta de comprometimento com o Senhor? A sua ida na igreja é apenas por uma questão social, ou porque alguém está dizendo que você tem que ir, ou ali você está pronto para adorar a Jesus. Nós precisamos mudar isso. E quando nós conseguimos mudar isso, nós vamos mudar a juventude, nós vamos mudar os adolescentes, nós vamos mudar as crianças, e isso vai haver uma grande revolução. Por último, faremos a diferença quando dependermos plenamente do poder de Deus em nossa vida. Eu sinceramente não gostaria de que você saísse daqui com uma impressão romântica da vida de Neemias. Tudo que ele faz, ou tudo que ele fez deu certo, não é verdade? Mas ele sofreu. Prepare-se para o impacto nessa nova geração, porque você precisa estar preparado para chumbo grosso.
Por isso não podemos cair na armadilha da autossuficiência. Tem um negócio que se chama autossuficiência, achar que você sabe que você pode fazer, que você não precisa de ninguém. E aí, quando eu saí de São João, no contexto de uma igreja grande, adolescente pra caramba, fazendo tudo de um período depois, começou tudo a dar certo, as coisas funcionavam. Cheguei numa igreja pequena, cheguei numa igreja com poucos adolescentes, achando que todas as minhas experiências do passado iam resolver. Eu estava, me sentindo cara. Até que um dia chegou um garoto e falou assim para mim: não sei como é que um cara da Baixada vai dar certo aqui na Barra da Tijuca. Eu, é? E aquilo foi ruim de ouvir, porque remete a um preconceito, mas foi bom de ouvir, porque me colocou no lugar. E aí eu falei para ele assim: cara, quando somos chamados, nós não somos mais de um lugar, a gente é de um reino. Quando você é chamado, você não é de um lugar, na verdade um lugar específico, você é do reino de Deus. Você é do reino, e é pelo reino que Deus vai usar a sua vida para fazer a grande diferença nessa geração. Neemias fez a grande opção de depender de Deus. Você imagina que foi fácil encarar um rei pedindo uma dispensa? Ele poderia ser morto. Sendo você um copeiro numa circunstância tão desfavorável, você acha que foi fácil encarar um trio muito bem organizado e disposto a jogar água fria no teu projeto? Você acha que foi fácil mobilizar voluntários para uma grande obra com pessoas totalmente desestimuladas, que passaram quase que na totalidade das suas vidas como escravos? Você acha que isso foi fácil? Não foi, não. Tanto é que de dias em dias, Neemias tinha que lembrar o povo que estava fazendo. E havia sempre um cara querendo fazer uma fofoquinha para tirar ele do lugar. E aí chegava: ô Neemias, tem um cara aí que quer falar contigo. Aí o que ele fala? Eu estou fazendo uma grande obra. Não tenho tempo para essas coisas não, filho. Vai lá e resolve você. Eu tenho a certeza que não. Neemias não poderia fazer nada se ele não dependesse de algo que era maior do que o quadro trágico pintado para você nesse instante. Neemias só poderia acreditar num Deus poderoso e depender somente dele. Mas quantas vezes a gente não se sente assim? Dono de si? Ou por outro lado, a gente se sente completamente despreparado. Não, mas eu não posso fazer. Mas Neemias nos ensina a grande lição de estarmos totalmente dependentes do Senhor. Como anda a sua fé no Senhor? Como anda as suas atitudes? Você tem se achado o dono da situação ou assustado demais para se sentir despreparado? Deus quer que você acredite nele. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você dependa dele em todas as questões. Queridos, eu quero terminar com uma reflexão. Eu comecei a nossa palavra aqui perguntando sobre os efeitos de que 10 anos tem feito na nossa juventude. E eu quero pensar sobre o que podemos fazer em 10 anos com a juventude. A gente vai passar um vídeo. Esse vídeo foi feito com os nossos adolescentes, com os jovens lá da Igreja da Barra, mas ele tem uma mensagem incrível que eu gostaria de passar para você. Ok? Você nos encontrará gargalhando, jogando, brincando e conversando. Você nos encontrará machucando, mentindo, brigando e chorando. Você nos encontrará em casas, escolas e shoppings.
escolas. Você nos encontrará em parques nas ruas e nas igrejas. Nós somos suas crianças. Sua juventude, a sua responsabilidade. O apelo do mundo continua a enfraquecer, a influência das nossas famílias e da igreja sobre nós. Está se tornando mais e mais difícil para nós ouvirmos a mensagem do amor de Deus. Agora é tempo para uma década de ênfase nas crianças e na juventude de nosso mundo. Nós não precisamos de um programa. Nós não precisamos de um evento ou acampamento de igreja. Tudo que precisamos é da Igreja de Cristo, para sermos uma comunidade de fé intergeracional. Para sermos valorizados e amados. Nós precisamos de uma igreja que ministrará em nossa vida. Nós queremos e precisamos de oportunidade para ministrarmos uns aos outros de uma forma contextualizada com as nossas idades. desenvolvendo habilidades e dons espirituais. Somos discípulos em treinamento. Não somos discípulos em espera. Por favor, não nos subestime. Somos a igreja de hoje e a igreja do futuro. Ou então, você corre o risco de nos perder. Você está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você está nos perdendo. Nossa esperança é que a nossa igreja avalie anualmente Os assuntos críticos que enfrentamos mundo afora. Toda a igreja explorará os recursos Disponíveis para ajudar e ministrar. Toda a igreja precisa apoiar as nossas famílias como estrutura estabelecida por Deus para nos sustentar. Que toda a igreja nos ajude a nos identificarmos completamente com Cristo. ajudando-nos a viver um relacionamento pessoal com Ele. E todos os ministérios poderão agir em parceria para incluir jovens e crianças na comunidade cristã. Mais importante ainda, nos discipular. Estamos chamando a sua atenção sobre a importância de ministrar para nós. Para a juventude do Rio e, quem sabe, do mundo inteiro. Você está disposto a colocar de lado as diferenças e vir até nós? Você nos ensinará a viver? Estamos dentro do seu alcance? Você está disposto a fazer o que for preciso para nos alcançar? Você pode ajudar a mudar a nossa vida. Por favor, invista o seu tempo para compartilhar Cristo conosco. Porque em 10 anos eu terei 34 anos. Que em 10 anos eu terei 27 anos. Eu terei 22 anos. 24 anos. E 37 anos. Porque em 10 anos eu terei 20 anos. A pergunta é... A pergunta é: A pergunta é. A pergunta é. A pergunta é... A pergunta é. A pergunta é... Em 10 anos você terá feito a diferença? A pergunta é: em 10 anos, teremos feito a diferença na vida uns dos outros, nos adolescentes dessa igreja, nos jovens dessa igreja, nas crianças dessa igreja? Em 10 anos, será que a gente pode ver frutos daquilo que essa manhã pode trazer? Queria que você fechasse seus olhos, pudesse colocar a sua vida diante do Senhor. O desafio de hoje não é só específico para uma juventude, mas é específico para a sua vida, é para a sua história. Talvez você precise tomar algumas atitudes, você precise fazer algumas mudanças para que você alcance resultados diferentes na sua caminhada. Eu queria orar por você. Se você entende que você precisa fazer a diferença na vida de alguém, que você entende, que você precisa entender que o reino é muito maior do que você imagina, você precisa entender que a nossa juventude, que os adolescentes, que os jovens, que as crianças precisam de uma ação inteligente, sábia, mas acima de tudo, dependentes do Senhor. Se Deus tem tocado o seu coração, se Deus tem falado com você nessa manhã, tem incomodado você, porque você é pai, você é irmão, você é um adolescente, você é um jovem, mas Deus tem colocado no seu coração que você precisa mudar a sua realidade, que você precisa de tomar algumas decisões. Eu quero muito orar por você nessa manhã, para que você possa dar vazão a isso, para que você possa abrir o seu coração a esse chamado que o Espírito Santo de Deus está fazendo para você.
para que você possa perceber algo muito maior na sua vida, na sua história, na sua existência. Se você deseja isso, se você deseja que eu ore por você nessa manhã, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém, que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus abençoe. Há mais alguém, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe aqui. Há mais alguém, que Deus abençoe ali. Há mais alguém, que Deus abençoe lá atrás, que Deus abençoe, querido. Lá atrás, que Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém, que Deus te abençoe, querida. Há mais alguém que quer levantar a sua mão, eu quero orar por você. Que Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe, que Deus te abençoe, querido. Há mais alguém, levante sua mão, eu quero orar por você. Você, adolescente, jovem, está sentindo que você precisa fazer algo mais, que você precisa sair da sua zona de conforto. O que você está fazendo ainda é muito pouco. Galera aqui, vocês, o que vocês precisam se colocar diante do Senhor? Se tem alguém, levanta a mão, eu quero orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Há mais alguém, não sei se tem alguém aqui que eu estou não vendo. Alguém mais aqui, eu quero orar por você nessa manhã. Não quero demorar muito, porque senão vou extrapolar o tempo. O almoço já está chegando. Eu não quero que você fique chateado comigo, que eu quero que você volte logo mais. Você quer que eu ore por você, que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Gostaria de que você gentilmente ficasse de pé, para que a gente pudesse colocar as nossas vidas diante do altar dele, reconhecendo o poder dele sobre nossa vida e reconhecendo que nós precisamos depender do poder dele em todo o tempo. A você que levantou a sua mão, que Deus o abençoe tremendamente, que a sua vida seja impactada com a palavra de Deus, e que a gente saia daqui com o coração cheio de alegria, cheio de vontade, já procurando as lideranças da igreja, procurando os líderes, procurando o pastor, preciso fazer isso, a gente vai fazer aquilo, eu preciso me engajar aí em um acampamento, eu preciso me engajar na semana que vem, na semana de missões, eu preciso me engajar lá com a família. Esse é o momento, esse é o tempo, e nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Vamos orar? Querido e amado Pai, nós queremos reconhecer a Tua soberania e a Tua presença aqui nesse lugar. Reconhecendo que Tu és o nosso Deus. Que Tu és Deus poderoso em palavras e em ação. E que o Teu poder, ó Deus, vem até o nosso coração, nos movendo a algo precioso, a algo importante, a algo relevante, que é o ministério, que é aquilo que o Senhor tem dado a gente para fazer, ó Pai. Mas que em muitos momentos, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos as nossas realidades, a gente só vê momentos difíceis, a gente só vê situações complicadas. Por favor, Deus, nos tire o foco disso, nos leve até os céus, para que a gente veja com clareza toda a beleza dos Teus planos sobre a nossa vida, Pai. E que assim a gente possa apresentar às pessoas de fato aquilo que é o Teu reino. E para que as pessoas possam compreender a profundidade, a largura, a altura do grande amor do Senhor sobre as nossas vidas. Por favor, Jesus, faça uma grande revolução no nosso coração. Faça um mover novo, diferente, para que a gente possa ver pessoas ainda mais engajadas, ainda mais felizes, ainda mais cooperadoras umas com as outras para a implantação do Teu reino aqui nesse lugar. E que a partir de nós, essa juventude indiferente possa encontrar com um Deus de amor e assim romper com toda a indiferença. Que a gente possa levar as pessoas a conhecer Jesus da forma como a gente conhece. Abençoe a vida dos meus irmãos que levantaram suas mãos de forma tão corajosa. Pai, abençoe-os, ó Deus. Eu não sei qual é a realidade, eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe. E o Senhor vai conduzi-los aos lugares mais incríveis que eles nunca imaginaram chegar. É por isso que eu lhe peço e te agradeço, Pai, por tudo isso que vivemos aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço quem está do teu lado. Diga para ele o quanto você é importante nessa caminhada.
Amém. Pode ir sentar. Se coloquem de pé novamente. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero